Olá, tudo bem, amigos e amigas? Sou professora Luciana Sávio e nas horas vagas sou concurseira. Adoro estudar, já fiz vários concursos, hoje já não faço mais para ingressar, mas faço para obter conhecimento, né? Gosto de estudar e me sinto com muito prazer de compartilhar com vocês algumas dicas que eu considero essenciais para o concurso que vai ter agora, no dia 6, a Secretaria da Educação do Estado de São Paulo. A instituição eleita foi a VUNESP e eu já fiz várias provas pela VUNESP e conheço um pouco o espírito, né, a essência das provas, que é isso que a gente tem que saber, né? A intencionalidade das provas. E as provas da VUNESP são provas muito boas, muito gostosas de serem feitas, porque exigem da gente muitas competências, né? E a competência maior de saber o que a gente sabe, não é? De perguntar pra gente o que a gente sabe. E muitas vezes a gente sabe, mas não sabe que sabe. E essa é uma competência importante que a gente precisa trabalhar na hora dessa prova, né? Tudo que eu disser agora, todas as palavras que eu disser agora, devem ser usadas a seu favor na hora da prova. Inclusive vai ter questões dissertativas, né? Onde você vai precisar argumentar e usar palavras apropriadas para se fazer entender nesse meio pedagógico que a gente está, né? Que a gente abraçou nesse momento, ok? Então, a primeira dica que eu dou é a de ler, tá? Um pedacinho do edital, que é justamente a primeira parte escrita, parte geral. Compromissos, competências e conhecimentos didático-pedagógicos. Bibliografia. Gente, nesse trechinho está a matéria da prova. Ah, mas a gente pergunta, às vezes, os nossos alunos nos perguntam, professor, o que vai cair na prova? O que vai cair na prova é isso. Se você ler esse trecho, claro que eu não estou falando para você não ler o restante, absolutamente, mas eu estou querendo simplificar a vida de quem não teve tempo para fazer uma leitura de todo o conteúdo ou que simplesmente quer fazer uma revisão, quer fortalecer alguns pontos, né, importantes. Então aqui, nesse primeiro trecho, está basicamente um resumo de tudo o que está contido ou que deve estar contido na legislação, nos livros dos autores e tudo mais. Tudo tem, como eu já disse, uma intencionalidade, né? Que é a de mobilizar competências do professor, né? Justamente para se verificar por meio dessa avaliação se ele é ou não competente para dar as aulas, tá? Para ministrar as aulas, para entrar na Secretaria da Educação. Então vamos lá. A primeira parte importante, a primeira palavra importante que você vai usar, né, na sua argumentação, mas também usar para si na hora da prova, é a palavra reflexão, tá? Reflita sobre o que você lê. Pense um pouquinho. Invista alguns minutinhos para você pensar depois de cada frase, ao invés de ler uma quantidade grande de linhas, e tentar memorizar. Não é por aí, tá? A VUNESP não vai pedir para você dizer número de leis, nem nome de autor, não é essa a intencionalidade, tá? A intencionalidade é justamente saber, ver se você consegue mobilizar os conhecimentos que você aprendeu. E para aprender é preciso refletir. Essa é uma palavra importante, tá? E também é preciso contextualizar, ou seja, trazer o que se aprendeu para uma determinada situação, um contexto. No caso, é o momento da prova. Então, nós vamos já nos colocar ali. Vamos fazer uma breve leiturinha desses primeiros tópicos. Olha, compromisso com a educação integral. Nós vamos ter a legislação da educação integral. O que é educação integral? Nossa, o que é esse PEI? Gente, não é nem o que é PEI que vai ser pedido. É saber o que é integral, o que é educação, a premissa básica da educação integral. É o protagonismo. Tá? É desenvolver o protagonismo do aluno. É fazer com que esse aluno seja um aluno que critique, que pergunte, né? Que participe. É esse o aluno que
a gente quer pra gente. E é isso que a gente quer ser enquanto aluno também. A gente não é mais um sujeito passivo, que só recebe as informações. A gente participa. Então, assim, não pense mais como o professor de antigamente e mesmo abra mão das suas convicções, porque na hora da prova não serão as suas convicções. A palavra convicção, a palavra certeza não vai estar contida em texto nenhum. Não use isso, tá? A palavra vai ser substituída pela palavra flexibilidade, humanização. Ah, mas eu sou professor de matemática, 2 mais 2 é igual a 4, ponto final. Tá. Isso você vai usar na hora de ensinar a sua disciplina ali, né? Inclusive vai ser necessário dizer por que 2 mais 2 é igual a 4, né? Porque o aluno vai perguntar e é esse aluno que a gente quer, certo? Então, educação integral nada mais é do que isso. É trabalhar todos os aspectos do aluno, tá? As premissas, os princípios, é importante. Quem leu, quem vê a legislação é ótimo, mas basicamente o que você vai ter que saber é isso, tá? Desenvolvimento de competências. Todo currículo, vamos lembrar, currículo é um espaço, é um local, currículo é tudo. Tem o currículo escolar, que é o que a gente aprende na escola, o currículo vitae, o currículo da vida, que é tudo que a gente faz e aprende durante a nossa vida, que pode ser o currículo profissional, o currículo familiar, tudo isso é currículo. Simples assim, tá? Não precisa florear muito não. Currículo é um local, é um espaço, currículo é um percurso, é um caminho. Simples assim, tá? Então, esse currículo, ele está comprometido, comprometimento com as competências, que justamente é a capacidade de você mobilizar o que você sabe, o que você aprendeu, os conhecimentos, para fazer uma determinada coisa. Na hora da prova, por exemplo, a competência do professor vai ser a prova, fazer a prova e ir bem, ter sucesso na prova. É essa a competência do professor, ok? E para isso ele vai mobilizar habilidades. Então é importante você saber, né, lembrar das coisas, estabelecer relações entre os fatos. É uma habilidade muito importante para você ser competente na hora da prova, ok? Entenda bem isso. Isso não pode acontecer na hora da prova, é preciso saber mobilizar. Por isso que não se deve primar pela quantidade, mas pela qualidade. Qualidade na educação, qualidade no conhecimento, tá? Palavra qualidade. Compromisso com letramento, multiletramento. Uma palavrinha muito simples também. Antes você aprendia a ler e escrever, no papel de preferência. Hoje o multiletramento significa que você tem que ter outros elementos, outros instrumentos para você escrever. Escrever já não é mais somente pegar no lápis. Você pode digitar, né? Então, as TICs, tecnologia da informação e da comunicação, tá? É muito importante que você saiba por que ela é importante. Isso é uma questão que pode cair inclusive na parte dissertativa, tá? Porque ela faz parte de um multiletramento. É o letramento com múltiplas dimensões, que não é só mais escrever, é narrar, é também ser coautor. Hoje você cria na internet, né? Por meio de um filme, depois você conta uma história. É importante você ser um coautor, ter a autoria. Isso é muito legal, tá? Você vai usar também muitas dessas expressões e principalmente não deixar de lado as múltiplas possibilidades de ser letrado, tá? Letramento não é mais só alfabetização, é o letramento ao longo da vida, que você adquire com inúmeros instrumentos, dentre eles as tecnologias de informação e comunicação, ok? Outra coisa, compromisso com a educação digital escolar, tá? É estudante como consumidor e produtor de tecnologia. É o que a gente já disse para trás, tá? Eu já antecipei esse conceito. Faz parte do multiletramento, né? Hoje ele ser um aluno também produtor de conhecimento, construtor do conhecimento. Palavra imposto, imposição, já não cabe mais na literatura, vocês não vão ver mais isso, tá? É a construção conjunta do conhecimento.
tá? A construção colaborativa do conhecimento, ok? Compromisso com a educação inclusiva. Ah, mas eu não sou professor de educação especial, eu não vou precisar ler isso. Gente, o Estatuto da Pessoa com Deficiência é uma legislação que faz parte de todos os professores, tá? É importante você saber que você vai ter alunos de inclusão na sua sala, que você vai ter que ter um trabalho específico com eles, e é muito simples. É muito simples. Você vai usar uma coisa que também está escrita aqui, como uma competência do professor, que é a empatia. Coloque-se no lugar dele e você vai responder todas as questões certinhas. Na hora da prova, saia um pouco de si e coloque-se no lugar do outro. Isso chama-se empatia, tá? É uma competência exigida do professor e de todas as pessoas. Alteridade, diferente de autoridade, de autoritarismo. Autoridade é necessária, autoritarismo já não cabe mais. A alteridade é a capacidade de se responsabilizar pelo outro. No caso do professor, de eliminar barreiras para que esse aluno com deficiência consiga aprender junto, em condições de igualdade, com o outro aluno também, tá? Isso é importante. Você vai fazer algumas adaptações no currículo, mas não vai mudar o currículo, você não vai dar outra coisa para ele. É igual, você vai mudar as estratégias para que esse aluno consiga acompanhar também, ok? E depois nós temos também, aí nós vemos o compromisso com o processo de avaliação. Isso já é bastante falado também, uma avaliação formativa. Não é uma avaliação punitiva mais, isso já não cabe mais. Tá? É uma avaliação formativa, ou seja, ela é contínua, feita ao longo do tempo, tá? Isso também é muito simples, então ela não precisa ser só escrita, ela pode ser feita através da observação. Tem que haver uma avaliação diagnóstica também, e ela é usada exclusivamente para se corrigir os rumos, para nos nortear, para nos dar a direção das coisas, ok? Simples assim. Com esses conceitos, tá? E também com uma leitura dos títulos dos livros, das leis, e uma reflexão. Por exemplo, nós temos uma legislação lá que fala sobre a formação continuada do professor. O decreto, precisa saber o número, formação continuada do professor. Putz, o que é isso? Gente, simples assim. A gente se forma ao longo da vida. A gente não está formado hoje porque eu fiz um curso tal. A gente aprende ao longo da vida inteira. Isso é muito importante de ser colocado também, né? A gente é um pesquisador, tem que ser um professor pesquisador, tá? O nosso planejamento, por exemplo, hoje já não é mais estático, como era um tempo atrás. Você planejava a sua aula, chegava. Hoje já se sabe que um planejamento feito sozinho, só com a gente, ele vai ser fadado ao fracasso. Hoje a palavra usada é colaborativo, negociado. Até o planejamento da nossa aula tem que ser negociado. O currículo tem que ser negociado. Existe a Base Nacional Comum Curricular, que prescreve alguns princípios básicos, mas tudo é flexível e a gente precisa ser flexível também, dependendo da disciplina que você vai fazer. Tá? Existem temas transversais, a própria educação especial, ela é transversal, ou seja, ela perpassa todas as disciplinas, tá? Então é muito importante você saber disso e lembre-se, prime pela qualidade. Não se preocupe com quantidade, leia os tópicos das leis, tá? A lei que fala sobre plano de carreira, tá? Vou ter que saber os valores, não é por aí, tá? A legislação, a literatura vai trazer poucas certezas, poucos números exatos. Por exemplo, na hora de você ver lá no Estatuto da Pessoa com Deficiência, se eu discrimino, né, eu tenho pena de 6 meses a 2 anos. Ah, não é exato, de 6 meses a 2 anos. Mas se eu for a pessoa responsável por esse deficiente, por essa pessoa com deficiência, que não é mais portador de deficiência, tá, gente? É pessoa com deficiência, tá? Se eu for o responsável,
essa minha pena vai ser acrescida em 1/3, tá? Porque eu tenho obrigação, por ser responsável, de não discriminar. E assim por diante, tá? Mas tudo flexível, reflexivo, colaborativo. Então preste bastante atenção nessa primeira parte, tá? Depois vem as competências gerais dos docentes, que tudo isso, ó, compreender, pesquisar, investigar, conhecer, você vai ter que estar fazendo agora para você ser competente na hora da prova, tá? Então não precisa decorar isso, mas interiorizar esses conceitos. É o que a gente quer que o nosso aluno faça. Interiorize isso. Memorize menos, tá? E aprenda mais. É claro que o aprendizagem depende também da memorização, né? Mas tente contextualizar, compreender, né? Para você conseguir usar isso na hora da prova com sucesso. Ok? Espero ter sido útil, não quero me alongar, porque inclusive tem na literatura também, né, de um dos autores, essa parte de que a exposição em excesso já não funciona mais também. Por isso que a gente precisa diversificar as estratégias e ser sucinto na nossa fala, aprender a ouvir mais, porque o cérebro humano, a partir de um certo tempo, ele já não assimila mais, né? E isso a gente sabe pela empatia. Quem não funciona com a gente, não funciona com o aluno também. Tá bom? Espero você lá, né? No dia de agosto, né? E todo mundo vai ter sucesso. Lembrando que, né? Agora é preciso que o aluno fique na escola, mas também tenha sucesso. Ok? E é o que eu desejo para todo mundo. Muito obrigada a todos.